Olá, mais uma vez o Politicast no ar. Como eu disse a vocês, minha intenção aqui é tentar manter o nível do programa alto. A gente faz um esforço danado aqui. E hoje eu acho que eu vou passar dos meus limites. Convidei aqui para hoje fazer o programa conosco o meu amigo, com quem eu conheço e me relaciono há muitos anos, um dos maiores especialistas em finanças públicas do Brasil, deputado federal, presidente do PSD. Então vocês já viram que tem assunto, só pela minha introdução, vocês já viram que tem assunto que não acaba mais. Pedro Paulo. Pedro, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu já te disse que você vai ter que perder um tempinho aqui hoje, né? Que nós vamos ter assunto aqui à beça e tu vai ter que contar alguns segredos aqui. Só se tu pagar o almoço depois também. Tá tudo bem, tudo resolvido. Prazer estar aqui, meu irmão. Obrigado a você. Eu fico muito honrado de você estar aqui. Eu sei que antes da eleição era meio complicado, tinha uma série de questões, formação de chapa, enfim, tinha te convidado antes, mas não falta assunto, né? Sim. Eu queria começar, na minha introdução aqui eu disse, você é um dos maiores especialistas, eu considero hoje, para não cometer nenhuma injustiça, para não dizer que você é o maior especialista, com certeza é um dos maiores especialistas hoje no Brasil em finanças públicas. E nós estamos vivendo um momento delicado no Brasil, um momento em que começa os atores econômicos a ficarem meio olhando para frente e meio inseguros com a situação das contas do governo federal, que estão produzindo déficit atrás de déficit, está exigindo o Banco Central dar uma nova calibragem nos juros, isso também empurra o déficit nominal lá para cima. Eu queria saber de você, o que dá para fazer para a gente arrumar essas contas do governo federal? Se você tivesse hoje sentado ali no bumbum da Ministério da Fazenda, o que dá para fazer para arrumar essas contas? Bom, primeiro, Bethlen, prazer estar aqui no Politicast. Tudo isso que ele elogiou desconta, porque amigo tem sempre essa torcida, esse carinho. Eu estava devendo uma vinda aqui, mas te agradecer por esse convite, te agradecer pelos teus conselhos. Você também é um super conhecedor da política como ela é. Nós tivemos o prazer e a honra de ser secretários juntos na primeira gestão do prefeito Eduardo Paes, de sermos deputados juntos lá em Brasília, deputado federal. Disputamos 2 eleições, nunca brigamos. Nunca brigamos, todo mundo queria botar ali intriga entre a gente, você secretário de Ordem Pública, depois de Assistência Social, eu o chefe da Casa Civil do Eduardo, e a gente sempre teve essa relação de troca inteligente, a favor da cidade, do Estado. Então, para mim é uma honra estar aqui contigo, batendo papo sobre política. Te agradecer publicamente também, o Bethlen, como um dos maiores estrategistas que conhece a política agora no ambiente empresarial, da consultoria estratégica, da comunicação. Você foi fundamental na montagem dessa estratégia da reeleição do prefeito Eduardo Paes, do fortalecimento do PSD. Então, acho que isso é importante que se diga para quem tiver... Vocês descontem também, porque da mesma forma que ele mandou descontar, vocês descontem também, porque aí tem uma calibragem a mais, mas tudo bem. Depois a gente vai contar aqui um pouco os segredos da pesquisa que esse cara fez, que a gente bolou e que... como ela foi precisa, como ela foi importante para o desempenho aqui nosso na capital, mas esse é assunto para depois. Vamos para a tua pergunta? Fiquem assistindo até o final, vocês não vão saber de nada. Mas olha, assim, Bethlen, isso é uma coisa que a gente está falando desde que o governo Lula assumiu. O problema fiscal do Brasil, a gente a gente tem há décadas uma economia, historicamente, né, eu acho que nas últimas décadas o Brasil cresce pouco. Muitos economistas falam aquele voo de galinha, né? Às vezes tem um calorzinho de crescimento, depois entra em recessão. E por vários motivos. Problema de baixa produtividade, a nossa base tributária, que agora com a reforma tributária a gente melhora um pouco. Tem uma série de gargalos da economia. Mas um deles é aquilo que parece meio essencial, mas a gente não consegue fazer, que é equilibrar o orçamento público, né? Ter orçamento equilibrado, né? Eu sou tão obcecado nessa perseguição do Estado fazer aquilo que a gente faz na vida privada, né? Sim. O que gasta tem que ser menor do que aquilo que você recebe, senão você entra em déficit crônico. Se vale isso dentro de casa, se vale isso na sua empresa, por que no Estado brasileiro não pode? A gente tem uma coisa perdulária
de achar que não, joga o problema para frente, se endivida. Isso em todos os níveis, no nível municipal, no nível estadual e principalmente no nível federal. A gente faz um esforço gigante no Brasil com a população para arrecadar mais imposto, para aumentar a carga tributária. Isso tudo vem continuamente sendo utilizado para a União, para o governo federal, a equilibrar as coisas, e não consegue, Agora a gente está aqui vivendo déficits crônicos primários. Primário é aquele conceito, exclui que a gente paga de dívida só a receita do dia a dia, o que gasta do dia a dia, desequilibrado desde 2014. Né? Então, assim, e quando o governo Lula assumiu, a gente falou, tem que equilibrar o orçamento, A gente sabia que era uma tarefa muito difícil para um governo de esquerda, né? Mas o Lula 1 equilibrou o orçamento. O Lula 1... eu estou falando aqui, eu sou vice-líder do governo, sou da base do presidente Lula, fiz campanha para o presidente Lula, mas eu sou daqueles parlamentares que estão ali chamando a atenção para eles. Isso é importante, importante, ao invés de estar na oposição dizendo que está tudo errado. Faço parte da base daqueles que ficam ali insistindo, tem que equilibrar. E aí, quando o governo Lula começou, ele, com essa narrativa, não, meu primeiro governo, eu sempre mantive as contas equilibradas, mas a situação era completamente diferente. A gente viveu um governo Fernando Henrique, um governo que rearrumou o Brasil em várias áreas, não em todas, mas rearrumou o Brasil em várias áreas. Uma delas foi o orçamento público. A gente passou a ser superavitário. Então, o Lula tem essa boa herança do governo Fernando Henrique e, de certo modo, manteve, né? E teve o descontrole a partir da Dilma, né? Que aí foi um desastre completo do ponto de vista das finanças. Né? Isso ocasionou e foi um dos elementos do impedimento dela mais à frente. Mas o Lula 3 não teve jamais no Lula 1 e 2 o tamanho do desafio que ele tinha de reequilibrar as contas públicas que ele teve agora. E eles não fizeram, perderam a oportunidade. Ao invés de eles darem aquele freio de arrumação, o que a gente fez em 2009 na cidade do Rio de Janeiro, que nós tivemos que fazer agora, depois do Crivella, freio de arrumação, que é aquela coisa básica. Usa o capital político da largada, né? Dá aquele choque de arrumação, né? Nas contas, e depois o benefício dessa poupança, dessa economia, você vai organizando o gasto, né? Aproveita o primeiro período que você não pode gastar para você montar estratégia, né? Saber quais são as áreas prioritárias, montar projetos bem estruturados para no momento em que você ganhou poupança, você gastar bem. Já entrou com o pé no acelerador, dizendo que o Bolsonaro tinha ocultado despesa, entraram com aquela PEC 200 e tantos bilhões? O Bolsonaro fez a kamikaze, o Lula fez aquela PEC da bonança, né? 200 bilhões a mais no orçamento público, já chegou com o pé no acelerador. Criou um arcabouço fiscal. E eu, na época, fazia minha crítica, olha, não vai dar certo. Estão endereçando um gasto já indexado acima da inflação, porque aquela lógica de você tem ali, corrige a inflação, você pode crescer de 0,6 a 2,5 acima da despesa corrigida pela inflação. Cara, você vai indexar a despesa pública a um crescimento sempre real. Não vai dar certo, você vai ficar nessa espiral permanente de ter que aumentar a receita, tem que cortar gasto. Eles não fizeram. Eles decidiram não cortar gasto. E essa coisa está ampliando o problema, né? Já não bate as metas de resultado primário, e agora o tamanho do gasto público, né? E o lado mais evidente que ele aparece é no endividamento. O endividamento está subindo do Brasil quase 10 pontos, de 70% do PIB já vai chegar a 80% do PIB, e está gerando uma desconfiança brutal da economia brasileira, né? Da situação fiscal. E isso está refletindo, como você falou, assim, 0,50 pontos aumento da taxa de juros, o juro futuro já cobrando um preço, a inflação vai também... O dólar quase foi a 6, agora o dólar se fragiliza, né, a credibilidade da economia brasileira, tudo aquilo que a gente já sabe que acontece com o Brasil e que a gente não consegue fazer diferente. O que eu faria diferente se estivesse sentado na cadeira para responder a tua pergunta? O básico, ajustar o gasto. A gente vai ter um orçamento no ano que vem, Rodrigo, que vai aumentar... o gasto primário do Brasil é algo em torno de 2 trilhões e 100, né? 2 trilhões... nós vamos
está aumentando quase 200 bilhões a mais por conta do esforço de revisão de alíquotas, de imposto, alíquotas novas de imposto, aumento da receita. Isso tudo está sendo consumido tudo com despesa obrigatória. Não, esse ano está batendo recorde de arrecadação em todos os meses, né? E todo o gasto sendo consumido com despesa obrigatória. Abrindo os dados agora da Previdência, a gente tem o maior gasto, o maior aumento do gasto previdenciário da história do Brasil, né? Um déficit de quase 26 bilhões de reais. Fizemos um esforço gigante para ajustar a Previdência e já desorganizou completamente isso. Então, assim, às vezes parece que você equilibrar as contas é algo draconiano, insensível. Não, mas isso tem um preço a ser cobra. E quando a inflação aumenta, quem mais sofre são as pessoas mais desprotegidas, mais pobres. Quando vai no supermercado, olha o que aconteceu nos Estados Unidos. A economia, de novo, foi um dos elementos para produzir a vitória do Trump. Pleno emprego nos Estados Unidos, mas poder de compra mais baixo, porque a inflação... Não, o cara não consegue trocar de casa. Por quê? Porque a hipoteca lá nos Estados Unidos, ao contrário aqui do Brasil, ninguém compra apartamento ou casa à vista, né? O cara compra uma casa, dá um sinal e fica pagando 30 anos um jurozinho por mês lá. O cara quer trocar de casa não consegue. Está 7% a hipoteca nos Estados Unidos, que aqui parece um juro baixo aqui no Brasil, mas lá é um juro altíssimo. E mais, preços no supermercado, Bethlen. O governo ganhou vendendo a redução do custo da picanha, mas o arroz subiu como mais do que qualquer produto da cesta básica. Então, assim, as pessoas estão sentindo a dificuldade aqui no Brasil, como sentiram lá nos Estados Unidos, o peso da economia. E a gente está com desemprego baixo também. Desemprego baixo. Os números, assim, de alguma forma, da economia tão razoáveis, está com crescimento econômico, queda de desemprego, inflação semi-controlada e tal, mas... assim, está apontando na frente problemas que nós vamos colher, não sei se vai ser em 25 ou 26, mas nós estamos contratando um problema grave para frente por conta do alto endividamento, redução da credibilidade do Brasil. Assim, tem que enfrentar isso. O governo está anunciando agora que vai apresentar um corte de gás, já está muito atrasado. Muito atrasado. Se não ajustar isso... a situação vai cada vez piorando. E o empresariado brasileiro, que é aquele que investe, não está aguentando mais. Está de saco cheio dessa história. Né? Porque eu acho que tem uma crença no governo atual, e basicamente por um lado mais à esquerda, que acha que é culpa da Faria Lima, é culpa do empresariado. Não, o empresariado quer investir, quer gerar emprego. As pessoas não aguentam mais viver de transferências. Não aguentam mais, conversa com qualquer pessoa, mas as pessoas não querem viver de bolsa, as pessoas querem ter oportunidade para prosperar. Exatamente. Passou essa época. Né? Então, assim, só não enxerga isso. E outra coisa, outro problema que eu vejo no governo é que eles continuam com aquela visão sindicalista de que todo mundo quer carteira assinada e direito trabalhista. O cara não quer mais, o cara quer fazer o orçamento dele, o cara quer trabalhar, o cara quer ser um empreendedor, trabalhar por conta própria, prosperar. Se ele quiser trabalhar 15 horas por dia, ele trabalha. Se ele quiser trabalhar 4, ele trabalha. Ele não quer que o governo pegue um pedaço do salário dele para depositar em fundo de garantia que não vai render nem a poupança. Ele quer ficar com o dinheiro, ele toma uma conta do dinheiro dele. As pessoas acordaram para isso. As pessoas querem ter condições de fazer as suas escolhas e pagar aquilo que elas desejam. Você pega o governo do Lula, ele de alguma forma ele se vangloria às vezes que recolocou para funcionar mais de 40, 50 programas que foram abandonados pelo governo Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2. E você olha, esses programas são programas de transferências que é o Estado querendo dizer o que você vai ter, aquilo que você vai gastar. As pessoas não querem isso. É Vale Gás, é auxílio para isso, auxílio para aquilo. Você olha, você foi secretário de Assistência Social, um dia eu estava numa visita. Aí estava lá o time da assistência fazendo atualização de dados do CAD único, né? E aí eu estava conversando com a menina, eu estava fazendo, entra aí nos programas que o governo federal reeditou, um monte de programas. E a população nem sabe que isso foi reeditado, não tem interesse, né? Nessa dependência exclusiva do Estado. Então, assim, é um esforço enorme, cria uma narrativa, temos diversos programas sociais, mas as pessoas não querem isso, as pessoas não querem viver de esmola, as pessoas querem ter oportunidade. Né? Então a gente precisa
discutir isso. As bases da economia precisam estar bem estruturadas para que o empresariado acredite no Brasil, invista no Brasil, gere empregos, que essas oportunidades que vai fazer o Brasil prosperar. Uma coisa que eu vejo, Pedro, é o seguinte, você tem, se não me engano, você tem números atualizados, você tem mais de 600 bilhões hoje em isenções / incentivos fiscais que o governo federal dá. 600 bilhões. Uhum. E a gente sabe que a maioria desses incentivos não são dados a quem mais precisa, são dados aos mais organizados, que tem capacidade de se organizar, ir lá no Congresso, pressionar a bancada de um determinado estado, de um determinado partido, ir lá na comissão de economia enfim, os caras se organizam para isso. Uhum. Seria o caso de mexer aí? Quer dizer, eu sempre penso o seguinte, você mexer num específico, sempre vai ter uma grita de alguém. Mas se você faz uma coisa de senso comum, por exemplo, você tem 600 bilhões, se você diz, vamos, enfim, modos em rebes, vamos cortar 30% de todo mundo vai pagar um pedacinho de sacrifício para que a gente possa equilibrar as contas. Só aí são 180 bi. Sim. Justamente para financiar esses programas, investimento, investimento em infraestrutura nos municípios, por aí vai. Então, não sei, eu fico imaginando que falta um pouco assim, aí fica sempre uma gambiarrazinha, né? Então, impostozinho no Abet, impostozinho da Shopee, não sei o quê, pipipi, sempre a gambiarrazinha, mas você não e mexe. A curva é sempre mais imposto. Assim, Bethlen, antes de falar dos subsídios, a gente tem um problema na economia brasileira, que essa ânsia de você equilibrar as contas pelo lado da receita, agora isso muito latente no governo, e de você aumentar o tamanho do Estado para que ele seja mais paternalista, né? Eu não estou aqui defendendo o Estado mínimo, não. Eu defendo o Estado eficiente, né? Mas se a gente for olhar assim, ao longo só falar uns números aqui, eu sei que o número cansa, né? As pessoas que estão nos assistindo podem dormir falando, quando a gente fala muito número. Você que está assistindo a gente é uma oportunidade única, porque sem puxa-saquismo nenhum. Vocês estão ouvindo aqui um dos maiores especialistas em finanças públicas do Brasil. Então, são dados importantes. Isso aqui é a vida da gente. Isso vai refletir na vida real da gente, no preço do supermercado, enfim, no preço da gasolina, enfim, em tudo, né? Só 3 números aqui que eu acho que são importantes para a gente entender A gente, em 1991, a carga tributária total brasileira era 23% do PIB. 23% do PIB. Desses 23%, era 14% da União, 7%, 8% dos estados e 1% dos municípios. Então, em 1991, 23% do PIB. E quando você olha agora 2023, encerrado 23, você tem quase 33%, números redondos, 33% do PIB. Desses 33%, então você aumentou 10% a carga tributária, o tamanho do Estado. Tomou 10% do que da é produção, da população. Da renda total se apropriou o Estado, aumentou 10%. Aí você pega esses 33%, olha essa distribuição federativa, né? Esse é um primeiro ponto, aspecto desse crescimento. O Estado, a União, que era 14%, passou para 24%. O Estado continua nos 8% e os municípios 1,5%, passou para 2%. Né? Peanuts. Dobrou, mas nada. Então, você tem um desequilíbrio, que é aquilo que a gente estava falando antes. A União está se apropriando dessa renda da economia brasileira. Aí você olha, a primeira constatação, tem um desequilíbrio federativo nessa história. Né? A segunda observação, quando a gente tinha 23% do PIB, o Estado, a União, investia, né? Somando também estados e municípios, cerca de 7%, 8% das suas receitas ela investia, devolvia investimento para a economia. Quando a gente olha agora, mesmo com esses 34%, 33% da carga tributária total, mesmo com o Estado, a União, se apropriando de 24% desses 34%, o que é a taxa de investimento hoje da União, do governo federal? Nada, 0, alguma coisa. Aumentou agora um pouquinho com Lula, a custa de endividamento. Então, assim, 2 aspectos. Crescendo a carga tributária, a União se apropriando mais do que estados e municípios, e o que devolve o poder público em investimentos nada. É nada.
né? Isso está sendo consumido com despesa obrigatória, com custeio da máquina pública. Então, olha, isso cobra um custo muito caro. Aí você olha os resultados da economia brasileira, né? Crescimento pífio. Essa década, por exemplo, foi mais uma década perdida de crescimento, zero alguma coisa. Esse ano vai crescer bem, ano que vem já começa a cair de novo. Cresceu bem ano passado, vai crescer bem esse ano, mas você não pode olhar o crescimento, né? Às vezes, economista gosta de falar do mês, do ano, você tem que olhar em perspectiva, em longo prazo. Você está tendo, cara, crescimentos ridículos, né? Então a gente fala de crescimento potencial do Brasil e nunca alcança isso. Então, uma das raízes está nesses desequilíbrios. A gente fez uma reforma tributária agora boa, estamos atualizando algo que já era para ter sido feito há muito tempo. O IVA já existe nas economias desenvolvidas há muito tempo, a gente está beleza, ok, reduzir contencioso, tudo lindo a reforma tributária, mas ela tem alguns problemas. Por exemplo, do ponto de vista federativo, tomou recursos das cidades. Sim, dos municípios. Acabou a gestão... ISS. Tá? ISS é 30% da receita da cidade do Rio de Janeiro, Bethlen. 30% não é mais gerido por nós aqui na cidade, por quem a gente escolheu como prefeito. Então, projeto, você acompanhou bem, Porto Maravilha, Reviver Centro, projetos de desenvolvimento regional da cidade, né? Agora nós estamos fazendo o Empatec Estádio do Flamengo, quer dizer, você quer fazer algum tipo de programa de desenvolvimento local, quer usar o ISS para gerar algum subsídio, bom subsídio, você não consegue. E, desculpa ser longo aqui, mas sobre essa questão que você falou dos subsídios, quando você fala 600 bilhões, você está colocando ali, por exemplo, os subsídios que são dados nos juros mais baixos que o do mercado também para vencedores, para grandes empresas, que são quem consegue acessar essas grandes linhas de crédito via BNDES, Caixa. Né? Então, assim, 600 é esse todo. Se você tirar esses financiamentos que são subsidiados também, você vai para algo em torno de 400, 500 bilhões. Desses 400 bilhões, metade disso está engessado com os dois maiores subsídios do Estado brasileiro, que é o Simples Nacional e a Zona Franca de Manaus. Então, se a gente tira esses dois também, vamos dizer que a gente não consiga mexer, eu acho que eles deveriam ser revisitados também, como todos. Não tem sentido nenhum, troço feito, a gente falam tão mal do regime militar, isso foi inventado no regime militar, teoricamente, para industrializar a Amazônia, mas não é para preservar a Amazônia? Por que você vai botar indústria lá? Não tem sentido nenhum mais. Não, e Beto, tem uma coisa seguinte, eles merecem no mínimo ser revisitados, né? No mínimo ser colocados ali à luz do sol, provocados. E aí, está gerando emprego? Qual o retorno para o Brasil em relação a isso? Porque são todos os brasileiros que estão pagando isso. Mas, enfim, se você tira isso, você ainda tem 200 e tantos bilhões de reais que são subsídios que foram dados assim em algum momento da história e que não se aceita ser revisitados. A gente tem um comando na Constituição que manda os subsídios fiscais, tributários, o gasto tributário, ser fiscalizado, apontar ali o que gerou de emprego, ser temporário. Né? Então, assim, isso o Brasil não faz. Não faz. Eu tenho diversos discursos meus, iniciativas que falam tem que explicar isso. Tem que explicar isso. Reduzir, provocar uma redução. Uma vez a gente estava discutindo, né? Se você pega a diferença daquilo que o cara tem de abatimento do imposto, né? Você só faz um desconto dessa diferença. Né? Então, seriam ideias que você poderia... Pelo menos você provocar essa gente a falar o seguinte, não, mantém o meu, mas mantém o seu por quê? Quantos empregos você gerou? Né? Onde você está investindo? Só provocar essa discussão para que a sociedade enxergue, isso já seria um ganho enorme. Fora a economia que você produziria, né? Seria uma boa medida. Que você está reduzindo o privilégio, né? Você não está cobrando mais de quem está pagando. A sociedade está pagando. Quando um não paga um imposto, outro está pagando por ela. Exatamente. Né? Então isso precisa ser cobrado pela sociedade. Agora um ponto, por exemplo, hoje eu estava escutando na entrevista de manhã, o Lula ontem dando recado para o empresariado, eu falei isso com toda a admiração que eu tenho ao presidente Lula, tá? Ele falou assim, não, é um absurdo você ter os subsídios do tamanho que o Brasil tem, o empresário, mas quem mais aumentou subsídio foi Dilma, tá? Foi Lula 2 e Dilma, que aumentou exponencialmente o gasto tributário. Se a gente está nesse tamanho todo, a explosão foi
durante esse período. Então, assim, eu acho que poderia começar o governo federal a dizer o seguinte, abre esse gasto tributário, o que é, coloca ali uma lei, uma PEC para que a gente efetivamente melhora o que já tem na PEC para a gente explicar o que é esse gasto tributário, seria um ganho enorme para a economia brasileira. Bom, nós temos esse problema da economia, e eu acho que eu assisti a sua entrevista no meu amigo Ricardo Bruno, e eu concordo com você, você falou dos dois problemas latentes aqui no Estado, mas eu acho que viraram problemas nacionais, que é a questão econômica, a questão das contas públicas e a questão da segurança pública, que nós vimos agora no início da semana. Eu acho, até escrevi um artigo sobre isso, desculpe, no final da semana passada, uma iniciativa que eu acho positiva, o presidente chamar os governadores para discutir, que é um problema nacional, não é um problema... Antigamente o Rio de Janeiro era um patinho feio, né? Tinha o Comando Vermelho, imagina, tiroteio, isso alastrou para o Brasil inteiro. O Comando Vermelho está no Brasil inteiro, esses PCC, enfim, isso viraram organizações interestaduais. Eu vejo com muita preocupação, é um assunto que eu estudo há muito tempo, essa questão da segurança pública. Eu vejo com muita preocupação quando você tenta produzir uma PEC que, ao invés de você descentralizar mais num país continental como é o Brasil, tanto a questão da legislação quanto a questão das forças de segurança, envolver mais os municípios, você quer concentrar mais poder em Brasília. É um equívoco isso, terrível, porque... não adianta você dar mais funções à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal. Se eles fizerem as funções bem das quais eles já têm hoje, já seria de grande valia para o Brasil, que é controlar as fronteiras. E não consegue. Né? Assim, eu queria ouvir um pouquinho a tua opinião sobre isso, porque você vê, a gente teve agora, sexta-feira, um assaltante de carro na linha vermelha às 5 da tarde. O cara foi até morto por um policial militar. Coitadinho, que Deus o tenha. Mas provavelmente não vai para lá. O sujeito tinha 180 anotações criminais. Sim. Como é que um cara desse está assaltando as pessoas às 5 horas da tarde na linha vermelha? Não, uma coisa absurda. Queria ver um pouquinho de tua opinião sobre isso. Quer dizer, eu acho que o primeiro ponto é mexer na legislação. Não adianta ficar discutindo mais prerrogativas para a Polícia Federal, se faz isso, se faz aquilo outro. Acho que essa questão da legislação ela é muito... a urgência desse assunto é latente, né? Sim. Mas sobre esse ponto, Beatriz, eu acho que vale a pena a gente falar muito sobre isso. Mas antes de falar da legislação e colocar na legislação parte dos problemas que a gente tem aqui no Estado, eu acho que a gente entra talvez num equívoco e até um pouco na lógica da desculpa que a gente está vendo agora. O governo Castro e parte do bolsonarismo tentando fazer para tirar das costas uma responsabilidade que é do governo do Estado. Mas, antes de falar disso, sobre legislação, eu acho sim que a gente precisa melhorar a legislação do ponto de vista nacional. Tem várias coisas que podem ser melhoradas. Tem um mainstream aí já de propostas para aumentar, por exemplo... penalização daqueles criminosos que portam armas de uso exclusivo das Forças Armadas. Tem várias medidas, reduzir a progressividade de alguns tipos de crime. Acho que já tem um consenso construído aí de medidas que você pode fazer no nível federal. Agora, eu também compartilho com você como da tese que nós precisamos fortalecer a federação. Né? A gente estava falando agora antes... Sim, um pouco antes sobre tributos, como é que são distribuídos, responsabilidades e tal. Eu acho que a gente ao longo dos últimos anos, a gente está no caminho inverso daquilo que eu acredito que é bom para o país, é você aumentar o poder da federação, dos estados e dos municípios. A gente fez uma reforma tributária agora que a gente reduziu o poder dos estados e municípios, agora tudo é em Brasília para se discutir. Então, assim, eu acho que tem um equívoco, uma pouca compreensão. Olha agora as eleições dos Estados Unidos. Toda vez que tem eleição dos Estados Unidos, a gente fica ali, mas os Estados Unidos é muito complicado esse sistema de voto popular, voto nos colégios eleitorais e tal. Aquilo ali é o sentido da federação, a importância. Não, e os Estados Unidos, os caras tiveram uma guerra para se tornar uma federação. Exato, né? Ali houve uma guerra. Então assim, você vê essa compreensão absoluta
dos americanos, e aqui a gente fica essa coisa de a União tem que fazer tudo, o Estado tem que fazer tudo, os programas sociais têm que ser da União para o cidadão direto, né? Essa ânsia de querer cada vez mais o Estado central brasileiro querer resolver tudo na vida das pessoas, e a gente esquece que os entes têm responsabilidade. E mais, também a falta de compreensão de que a população está cobrando mais do político que está mais próximo. Né? Isso a gente viveu aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Você acompanhou de perto, quantas vezes a gente falou isso, a segurança pública sendo cobrada na eleição para prefeito, quando não é constitucionalmente a nossa responsabilidade. Então você vê, a gente tem uma incompreensão, na minha opinião. O pacote de segurança pública que está sendo proposto, ele aumenta o poder da União sobre estados e municípios, quando as pessoas na cidade estão cobrando dos prefeitos. Exatamente. Estão cobrando segurança pública dos prefeitos. Então, assim, eu acredito que a gente tinha que caminhar para mais liberdade de estados e municípios entrarem na questão da segurança, apresentar soluções, ter mais independência para criar suas soluções. A legislação penal não deveria ser mais descentralizada? Mais descentralizada, eu também concordo. Até para você comparar aquilo que está dando certo num estado de outro, reconhecer, entender particularidades que tem em determinadas locais. Por exemplo, a gente tem o nosso principal problema da segurança pública é o controle territorial armado que a gente tem. Nenhum outro estado tem isso tão agudo como tem essa quantidade de locais, milícia, tráfico, que você não consegue entrar, barreira. Isso nenhuma outra capital, nenhum outro estado tem. Né? A gente tem características históricas por ter sido capital federal, Sim. por as forças armadas estarem aqui. Você tem uma circulação de armas de uso restrito maior do que em qualquer outro lugar, porque o Exército está aqui, a Marinha está aqui perto, está aqui perto. Então, assim, a gente poderia ter legislações aqui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro mais duras, por exemplo, quanto à circulação de arma. Talvez esse não seja o problema no Acre, né? Que não é um problema, pode ser um problema. No Acre está na fronteira, mas você pode ter ali um estado central que isso não seja no Rio Grande do Sul, não é isso? No Sim. Paraná. Entendeu? Então, assim, eu acho que a legislação poderia permitir que os entes federados, os estados, legislassem, né, de forma mais restrita ou mais eficaz na questão da segurança pública do que outros. Então, assim, eu acredito que algum nível de descentralização seria um avanço para o país, para que a gente pudesse ter assim, soluções de segurança pública que fossem replicáveis em outros estados, porque é o problema mais grave apontado pela população. Isso não é uma exclusividade também do Rio de Janeiro. Aqui a gente via pesquisa, né? A gente gosta de pesquisa. Sim. A maioria, antigamente era saúde o problema mais Agora apontado. Agora é segurança, mas não é exclusivamente do Rio. Isso está em Salvador, isso está em São Paulo, isso está em todos Exatamente. Os cantos do Brasil, e a gente está cada vez mais amarrado em soluções. E o meu sentimento em relação ao que está sendo discutido hoje no nível federal é algo que centraliza mais responsabilidades com o governo federal, recursos, e não divide essa tarefa, esse baita desafio com governadores e prefeitos. Bom, já falamos de segurança, falamos um pouquinho de Estado, vamos entrar um pouquinho em política, que eu acho que o que o povo quer saber da gente é isso, e principalmente ouvir algumas coisas de você que são muito importantes. Você foi você assumiu, né, uma função há pouco tempo, que era presidir efetivamente, de fato, de direito, o PSD do Rio. Foi o grande maestro dessa eleição municipal aqui na capital. Eu acompanhei de perto, vi como você se preocupou ali no detalhe, né, para construir uma bancada que vai ser fundamental, não só politicamente para a futura gestão do prefeito Eduardo Paes, mas eu acho que tem um mérito muito grande no que você conduziu como presidente do PSD, e óbvio, né, o prefeito Eduardo Paes e todos que estão no entorno, obviamente é um time que está trabalhando, claro. Mas eu acho que a questão da renovação, há muito tempo, você vê, a gente teve durante todo o período do regime militar, um período basicamente sem renovação política, os mesmos quadros ali sempre.
a gestão do César Maia, do qual eu fui fruto, você também, enfim, todos ali, produziu uma renovação política, apresentou novos quadros à política carioca, e depois a gente ficou também com um lapso enorme. E agora eu vejo que vocês estão muito preocupados com isso. Então, não é só a quantidade de vereadores eleitos, você tem uma renovação que eu acho que é muito importante. Né, e vai ser importante, né? Óbvio, esses novos políticos estão começando agora, alguns podem dar muito certo, outros não, mas enfim, eu acho que se a tentativa de colocar novas pessoas na política, seja de que viés político for, é muito importante, porque isso oxigena de ideias. Eu sou, inclusive, um cara meio assim radical. Eu acho que esse negócio de reeleição indefinida para deputado, para vereador, eu acho que era um negócio que tinha que ser revisto, assim como você tem um limite. Porque chega um determinado momento que você não vai mais... afloram muito mais os seus defeitos do que suas virtudes. O que você poderia apresentar de coisas novas, dar de ideias, você já deu. A partir dali para frente você passa a ser um pouco mais do mesmo, né? Mas assim, Bethlen, é muito bom esse ponto, muito bom esse ponto. Deixa eu só fazer aqui um disclaimer, aqui, um reconhecimento. Pô, essa construção do PSD aqui teve você falou muitas... um timaço que trabalhou comigo, e aí que eu queria citar o nosso Carlos Caiado, presidente da Câmara, que foi também um leão aí nessa construção da nossa nominata, e é um ator muito importante nessa construção, presidente do PSD municipal. Você tem lá nosso time, nosso chapéu, Luiz Carlos Ramos, né, o time Save, o próprio vice-prefeito Cavalieri, Guilherme Schiller. A gente tem um time ali que foi muito ativo na construção dessa nominata. Mas detalhe, hein? Tinha muito colunista que chamava de chapa da morte. Era chapa da morte e virou a melhor chapa para ser candidato, no final das contas. Sim, mas a gente... Isso é verdade. Eu falo isso, mas eu e Eduardo, a gente passou por muitos partidos, você sabe disso, e a gente tinha um modelo político partidário muito mais estratificado, enfraquecido do que a gente tem hoje. Nós estamos no mundo perfeito? Não. Temos que melhorar um monte de coisa para melhorar. Mas o caminho que a gente está vendo no Brasil é de fortalecimento dos partidos. Fundo eleitoral, um exemplo, podem criticar, eu sou um defensor, mas é um baita instrumento de fortalecimento da instituição partidária, né? Então, eu acredito que quando, por exemplo, nós migramos para o PSD e assumimos o PSD, o comando partidário do PSD, a gente tinha muito claro essa estratégia. Eu e Eduardo, a gente falou assim, olha, o Estado e a cidade já nos deram um tanto, né? O Eduardo foi vereador, 2 vezes deputado, prefeito 4 vezes. Eu elei deputado estadual 1 vez, 4 vezes deputado federal, 5 mandatos sucessivos. A gente deve ao Estado e à cidade não só o trabalho político, mas sob o ponto de vista da oferta de quadros políticos. Sim. A gente agora, com o comando de um partido fortalecido e tal, a gente precisa oferecer para o Estado do Rio de Janeiro opções na política, né? Quadros políticos, né? Então, isso era uma coisa que, desde que a gente assumiu, fizemos isso em 2022, né? Montamos uma nominata de federal e estadual, lembra? Fizemos, Renan Ferreirinha, Daniel Soares, Renan Ferreirinha, educação, menino que veio de São Gonçalo, campeão da Olimpíada de Matemática, formado em Harvard, secretário de Educação, está lá, o secretário que aumentou o IDEB da cidade do Rio de Janeiro, deputado federal. Sorães, especialista em saúde, um dos maiores especialistas, gestores de saúde pública, que um dia vai ser ministro da saúde, para o bem do Brasil. Daniel Sorães, deputado federal. Marcelo Calero, compliance público, um sujeito que é obcecado pela transparência das contas públicas, e um homem da cultura, né, diplomata, deputado federal. Então, assim, a gente tem diversos nomes. Elegemos deputado federal, ofertamos. Eu sou também, eu já não sou dessa cota de renovação, mas, por exemplo, eu sou especialista em finanças públicas, gestão. Tu já é tiozão, né? Tiozão, Então você tem assim, quadros do ponto de vista temático, né? O Cavalieri,
gestão, mas começou um pouco nesse tema meio ambiente, secretário de meio ambiente, o Guilherme Schleder, deputado estadual, a parte de esporte e gestão. Olha quantos quadros, né, com diferentes conhecimentos em áreas de conhecimento e também uma renovação com essa diversidade de especialidades, mas também de idade, né? De gerações. Né? Eu já tenho meus 52, estou entre os 50 e 60. Né? Mas você pega ali... Nós estamos no time do sub-60. Sub-60, ou 50 a mais. Né? Agora é 50 a mais, nós já somos considerados idosos para a política pública. Né? De 40 a 50, você tem lá o Calero, Sorães, né? O próprio Guilherme. Aí você olha de 30 a 40, né? Um outro conjunto de quadros. E tem até políticos de 20 a 30. Sim. Eduardo Cavalieri, Joyce Trindade, que foi eleita agora vereadora, Salvino Oliveira, eleito vereador. Tá? O Ferreirinha já acabou de passar dos 30 agora. Mas tem olha... Flávio Vale, né? Flávio Vale, 24 anos, 25 anos. Então, assim, você diversifica... os segmentos, as cores, a Joyce, mulher preta de Cosmos, né? Cheia de legitimidade, história de vida pública, formada na política, forjada na política pública, chegou onde chegou. Então, assim, você tem que fazer essa diversidade de temas, de idade, de segmentos. O Salvino, que vendia a bala no ônibus da Cidade de Deus, jovem. Então, assim, isso é algo que nos dá muito orgulho, que o Eduardo liderando, eu ali a gente junto, olhando para tem que fazer muito voto, tem que fazer muito voto. E nós fizemos muito voto. Né? Fizemos 16 vereadores com quase 800 mil votos na cidade, a nossa chapa do PSD, mas olhando também esses aspectos, botando gente que é boa de voto, né? É bom quadro, bom de voto, né? Que tem coragem de estar na vida pública. Então, assim, sem falsa modéstia, Rodrigo, eu vejo os partidos aqui do Rio de Janeiro, eu não sei se eles estão produzindo, estão se esforçando ou se dedicando, mas eu não tenho visto de esquerda a direita essa dedicação, essa obsessão, essa estratégia de formar quadros, de apresentar quadros políticos para a população. Porque muitas vezes a gente reclama, né? Ah, não, o povo não sabe votar. Ah, não, você fica indignado às vezes com o voto, escolher um sujeito que você não se enquadra ali na tua, naquilo que você entende que é melhor. Você fala, não, o povo não sabe votar. Mas a gente oferece, os partidos oferecem também poucas opções para o eleitor e opções ruins para o eleitor, né? Porque o sujeito tem que ser um bom quadro, mas tem que ser bom de voto também. Então, essa é a nossa obsessão e eu não vejo outros grupos políticos fazendo isso aqui no estado do Rio de Janeiro. Vejo o partido jogando tarrafa, né? O cara joga a tarrafa... vai lá, pega... Joga a tarrafa ali, arrasta o que tem. Ah, não, esse cara vem, não tem, sabe, não tem organização partidária. Não capacita, tem né? Por exemplo, você até tem alguma renovação, por exemplo, o PL, em função do bolsonarismo, até produz alguma renovação. Mas não é uma coisa orgânica, é inorgânico. É assim, o cara apareceu, aí um cara que é bom de rede social, aí chama o cara pra cá, o cara é bolsonarista, é militante, entendeu? Não tem uma coisa orgânica. Vamos construir, vamos preparar esse cara para ser um bom deputado, como os republicanos nos Estados Unidos fazem, né? Como partidos. Eu já fiz muita parceria com partidos liberais, por exemplo, o Partido Liberal Alemão. Eles têm ali os centros de estudo, de formação. Isso não existe aqui. Nem na esquerda existe. Na direita, eu não vejo florescer isso. Via nos partidos de centro-direita, via no Democratas, né? No antigo PFL. Né? Via em partido de esquerda tem esse histórico, mas esse é o ponto. Nós estamos dedicados a isso e vamos fazer isso em 2026. Tá? Já estou em campo já, trazendo quadros, agora quadros de diferentes áreas do estado do Norte Fluminense, do Sul Fluminense, da região dos Lagos, da Costa Verde. Já tenho mapeado, já estou conversando com quadros, homens, mulheres, prefeitos que estão eleitos, ou às vezes não precisa ser o prefeito, né? Porque o prefeito está muito dependente do outro campo político. Sim. Mas um quadraço que foi... colocou o nome à disposição. O cara não foi eleito, mas teve uma representatividade política enorme ali. Sim, e montar esse timaço aí agora para o Estado, porque a nossa força ela advém da capital, ela vem
um pouco desse comando dos rumos da cidade a partir da prefeitura, do Eduardo. Então, mas a gente tem que espalhar no estado um pouco, trabalhar para 26. Porque as pessoas falam muito dessa coisa, a vitória do Eduardo Paes, que foi uma vitória muito consistente, primeiro turno, ganhou em todas as zonais. Óbvio que isso é uma vitória muito importante. Mas você conseguir eleger uma grande bancada de vereadores e uma bancada qualificada, identificada com as suas propostas, é tão importante quanto. Bethlen, o Eduardo teve 1.800.000 votos, a nossa bancada teve 770.000. Né? Nós estamos falando em 40%, basicamente 40% dos votos que foram dados ao Eduardo foram dados para vereadores que carregaram 55%. Né? Não existe na história da eleição do Rio de Janeiro uma quantidade de votos, uma correlação tão grande entre votos do prefeito eleito com a sua bancada, do seu partido. Né? Isso foi também estratégia, né? Estratégia eleitoral, mas de identidade também dos nossos candidatos com o trabalho da cidade. Né? A gente media isso em pesquisa. Sim. Dar um primeiro spoiler aqui da nossa pesquisa. Lembra quando a gente fez a nossa primeira pesquisa ali para vereador? Que aparecia mais o Eduardo para vereador do que a soma de todos os outros candidatos. Tinha mais citação do que todos. A gente insistiu naquele trabalho de, vamos ali distribuir isso para nominata, né? Para que os nossos vereadores tenham, coloca o rosto do Eduardo, porque o Eduardo está puxando voto, né? Então, assim, todo esse trabalho foi feito. Não, você fez um trabalho científico, porque as pessoas acham que é fácil. Esse negócio eu estou falando aqui, eu estou insistindo nisso, porque as pessoas acham que é fácil você montar uma chapa de vereadores e eleger. Depois que acontece, aí tem os engenheiros de obra pronta, que eu chamo, né? Não, mas eu também, com a máquina, também. Você montar uma chapa para eleger 16. Eu lembro que antes de começar a eleição, as pessoas mais otimistas falavam, quero eleger 12, entendeu? Assim, se eleger 16 vereadores, primeiro que eu acho que nunca foi eleita uma quantidade dessas na cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que quem mais elegeu foi o César Maia quando foi reeleito em 2004, né, que foi 2004. Primeiro turno. No primeiro turno, que eu acho que ele elegeu 14, se não me engano, ou 13. Enfim, foi um número desses qualquer. Sim. Então, assim, é uma quantidade absurda. Nós estamos falando de mais de 30% da Câmara, num único partido, num país pluripartidário como é o nosso. E foi o que eu te disse, você criou quadros novos, quadros que são identificados com as políticas públicas do governo. Então, acho que foi um mérito assim, muito grande. Bethlen, em 2012, Eduardo foi reeleito, prefeito com 63% dos votos válidos, agora ele teve 61%, e nós não tivemos essa bancada do MDB. Foi pequena, 10 vereadores, 8 vereadores. Então, assim, isso foi um trabalho que nós fizemos de associar a imagem dos nossos candidatos ao Eduardo e, consequentemente, aquilo que a gente estava fazendo, a Clínica da Família, ao JET, ao Parque de Inhoaíba, né, ao BRT, a todo o conjunto de realizações, e ao você colocar essa imagem, você puxava voto para todos os vereadores. A gente teve vereadores que não se elegeram, mas que tiveram 16, 17 mil votos, votação extraordinária. E eu ligava para os candidatos, falava, coloca o nome, quem está falando aqui é um especialista, que nas 5 eleições que eu fiz, que eu me elegi, eu sempre estava ali junto com a imagem com o Eduardo, mas nunca antes eu vi uma associação tão grande entre voto do prefeito com voto do majoritário com voto do proporcional. A primeira pesquisa que a gente fez sinalizou isso. Sinalizou isso. Olha como o PL errou. Né? Bolsonaro veio para cá, o que ele fez? Bota lá na camisa dele o Ramage e o Carlos Bolsonaro. Ficou concentrando, queria fazer uma votação extraordinária, inédita para o Carlos, até fez, né? Mas essa concentração no Carlos, né, esvaziou. Tirou 2 vagas do PL. Tirou 2 vagas do PL, podiam ter feito mais, né? E essas vagas, quem ganhou com essas vagas? O PSD. Quando a gente estava fazendo lá, lembra, a grade TV, a gente falou assim, não vamos colocar o Eduardo pedindo voto para o C55, porque além de irritar os nossos parceiros, a gente vai concentrar na figura do Eduardo, que estava muito forte. Aí eu fui para a televisão, botei o Schileder, botei a Laura, botei o
o Daniel pedindo voto para os vereadores do PSD. Então a gente espalhou, né, esses votos para os candidatos associados ao Eduardo. E o Eduardo teve, em 2012, né, candidato à reeleição de prefeito, ele teve 120 mil votos de legenda. Agora ele teve 60. A gente, sabe, desidratou o voto nele como legenda e como voto proporcional e distribuiu no voto dos nossos candidatos. Então isso foi uma estratégia de sucesso e aí o recorde de eleitos no PSD, né? Então você tinha candidatos que estavam em outros partidos e que acharam, não vou botar muito a cada, e que tiveram proporcionalmente menos votos do que aqueles que estavam dentro do PSD. Enfim, são estratégias, são escolhas que você faz e de vez em quando dá certo. Pedro, você estava eu puxando um pouco também, parafraseando o programa do Ricardo Bruno, você falou um pouquinho sobre 2026 e você acabou de dizer aqui que você já está pensando na construção dessas chapas já para 2026, deputados federais, deputados estaduais, que o PSD vai ofertar para a sociedade fluminense e carioca. Mas é óbvio que as pessoas, o Brasil ainda é muito essa coisa dos partidos estão ainda se fortalecendo, mas ainda é muito personificada a política, né? Então fica sempre aquela coisa. Tudo bem, eu vou vir para o PSD, mas quem é o candidato a governador? Né? Quem vai ser o nosso candidato a governador? Quem nós vamos apoiar? Uhum. E eu vi você falando que você não via muita alternativa para o Eduardo a não ser ele sair candidato. Assim, as poucas vezes que eu conversei com ele, vejo nele uma certa... óbvio, quem está na política, não vamos ser hipócritas aqui, quem está na política, né, quem já foi candidato a governador, como ele já foi 2 vezes, eleito prefeito 4 vezes, bateu um recorde, né, que até hoje ninguém conseguiu. Óbvio que você, se pintar uma oportunidade, o cavalo passa a ser lá para você ser governador, presidente, você vai fazer, né? Claro. Uma outra alternativa. Mas não acho uma coisa tão simples. E eu acho que o PSD tem outros quadros. Por exemplo, eu aqui sou suspeito para falar, mas acho que você seria um excelente candidato a governador, por vários motivos. Primeiro, porque o próximo governador vai exigir um conhecimento de finanças públicas e uma autoridade para falar do assunto enorme. Você tem. O próximo governador tem que ter casca grossa para aguentar porrada, aguentar pressões, né, aguentar pressões políticas. Você já está nesse jogo há um tempão, tem essas características. O próximo governador tem que ter respeitabilidade de trânsito em Brasília para poder renegociar a dívida do Estado e outros problemas que o governo do Estado tem com a federação. Você tem. Então, estou falando isso aqui, óbvio que, mais uma vez, eu sou suspeito, mas eu acho que você seria um excelente quadro para disputar uma eleição para governador no Rio de Janeiro, dado eu tenho dito em todos os programas que dado assim a carência hoje realmente que você tem de quadros sem demérito. Eu não estou criticando aqui os políticos do Estado, mas eu acho que falta o Estado do Rio tem poucos quadros a oferecer. Eu acho que você é um deles. Então, assim, obrigado. Eu acho, sinceramente, que não vai ser uma decisão fácil para o Eduardo de se desincompatibilizar, de renunciar ao cargo de prefeito, coisa que ele gosta muito de fazer, a gente sabe disso. Ele tem um prazer muito grande em ser prefeito, então ele sair desse cargo para se meter numa aventura, sim, acho que ele não fará. Então, assim, eu gostaria muito de já lançá-lo como candidato, pré-candidato na circunstância dessa. O Beto, a gente chega a uma fase da vida, uma idade, que a gente não dispensa elogio, não. Eu aceito... Essa coisa de refutar, eu aceito elogio, não tem essa falsa modéstia, não. Obrigado por você enxergar dessa forma. Mas eu sinceramente acredito que... Dei até uma entrevista recente com o Ricardo Bruno, né, que é nosso amigo, que a gente conhece bem, é um baita jornalista. Lá no programa dele eu falava o seguinte, olha, ao enxergar esse cenário do Rio de Janeiro, né, o Eduardo... e outra coisa, isso aqui não... O que eu estou falando aqui não está combinado com o Eduardo, não. O Eduardo está fora
no Brasil. Eu já passei também da fase de ficar combinando tudo que eu falo com o Eduardo. Né? Já tenho experiência e um pouco... Não, eu me tornei um sincericida. Então eu falo o que eu penso mesmo e pronto. Eu não quero nem saber. Exato. Mas olhando o cenário político do estado do Rio de Janeiro, assim, o Eduardo, mesmo que ele não queira, mesmo que ele no fundo ele não deseje, prefira ficar comandando a cidade, ele vai ser instado a ser candidato a governador. Né? Eu acredito que a gente não tem alternativa de nome. Rodrigo, quem tem de nome, assim, você, gentilmente falando do meu nome e tal, mas assim, saindo do nosso time político aqui do PSD, vamos olhar para os quadros. Quem tem de quadro com estatura política, capacidade de gestão, entrega, como você falou, trânsito em Brasília, autoridade, força política para poder assumir essa função aqui do Estado. Você olha assim, você não tem. É difícil, muito difícil. É difícil. E eu digo isso, e aí é um ponto. Por que você está falando isso, Pedro? Por que de certo modo, eu não quero parecer, que isso seja arrogante. Não, só tem o Eduardo. O último biscoito. O último sonho da padaria. O último sonho da padaria, o último biscoito do pacote. Não, porque eu parto de um diagnóstico que os dois grandes problemas que o Estado tem, eles passam por um governador com extrema capacidade de coordenar esforços, que tenha tamanho político, coragem para enfrentar esses dois grandes desafios. A gente não viu isso até agora. Eu tenho muito carinho e apreço pelo Cláudio. Eu acho que ele foi um governador importante de transição ali, do breve Witzel, a fase difícil que o Estado estava passando, o regime de recuperação fiscal, mas a gente precisa, a partir de 26, ter um governador que enfrente isso de outra forma. Né? A questão da dívida, o sufoco que a gente vive dessa dívida, isso não vai ser resolvido. Tem um projeto agora sendo renegociado de renegociação da dívida dos estados, abater um pouco o juros, vai resolver nada o problema do Rio de Janeiro. Quem está falando aqui é o cara que foi o relator do regime de recuperação fiscal em 2017, o autor da lei que ampliou o prazo do regime, que renovou o regime. Então, assim, eu conheço profundamente esse tema. Se você não tiver um governador que vai sentar lá, chutar a porta do presidente da República e falar assim, tem que repactuar essa dívida para valer. Se ela não reduzir ali até a metade o estoque da dívida, nós não vamos sair desse sufoco. É a mesma coisa que você em casa ou a tua empresa ter ali o teu faturamento. Imagina a tua empresa, a Arrow, ter uma dívida que é 2 vezes o que você fatura ano. Você não consegue. Não dá, não sai do lugar. Não sai do lugar. Então você tem que ter alguém com tamanho, conhecimento e autoridade política para poder renegociar isso para valer. Não é do tamanho que o Estado precisa, mas um exemplo parecido, eu até citei na entrevista com o Ricardo, foi o que o Haddad fez com a cidade de São Paulo quando a Dilma era presidente. Ele fez uma importante renegociação que ali foi uma virada de página nas finanças da cidade de São Paulo. Né? Então a gente precisa disso no estado do Rio de Janeiro, senão é enxugar gelo. O Estado já está com quase 14 bi de déficit, assim, é inadministrável. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é segurança pública, Beto. A gente falou já muito disso, mas se não tiver um governador com coragem para reocupar território, isso é quase uma guerra civil que a gente vai ter que viver aqui. Não, estamos vivendo uma guerra civil. Com coragem, um tiro de fuzil na Avenida Brasil. Betlem, com coragem para enfrentar também as narrativas. Sim. A gente teve o fim da UPP, desde o fim da UPP, pela perda de autoridade política do Cabral, por tudo aquilo que está aí na história do Rio de Janeiro. A academia parou de... Quem estuda segurança pública parou de falar de UPP, de reocupação de território. Os especialistas de segurança pública, sejam de dentro da polícia, das polícias, né, que discutem segurança pública, não falam em unidades como a UPP, aquela reocupação que teve. Então, assim, a gente não rediscute mais isso, não se fala mais disso. Né? Precisa dar que a gente chama aquele rewind ali, olhar onde estava dando certo, até onde estava dando certo e recuperar esse que era um programa que funcionava.
né, e que se perdeu, né, por vários motivos. Talvez é por causa da escala, né? Eu acho que... Escala, um trabalho mais completo de investigação nos chefes do tráfico, porque tinha muito aquela crítica que, não, ocupou, ele foi para a região dos lagos, foi para a Baixada, e não se prendeu aqueles barões do crime, né? Assim, tem uma série de estratégias que se discutia lá e que a gente pode aprimorar, mas precisa voltar a discutir. E agora usar de forma ostensiva a tecnologia, né? Você tem tanta tecnologia aí hoje que você pode ser utilizada. Por exemplo, você pode... a maioria dessas comunidades, é um negócio que eu defendo muito, só a gente voltar na história, né? Porque essas comunidades, a maioria delas são como se fossem cidadelas. Uhum. Como é que você fazia na Idade Média para um castelo, o cara vai invadir um outro castelo? Como é que ele fazia? Ele cercava, enfraquecendo o exército inimigo, o cara ficando baixando a moral, não entra arma, não entra nada. E ali você depois tomava o castelo. Claro. Então você tem scanner para você não deixar entrar droga. Enfim, você tem tanta coisa aí que você pode fazer. Mas todo esse instrumental, ele pressupõe um governador que tenha força, autoridade política, coragem para enfrentar, meter o dedo na ferida, Beto. Reocupar território vai dar muito trabalho, vai exigir um esforço gigante, né? Por um outro ponto, refundar as polícias. Eu acho também que isso é fundamental. Refundar as polícias, as corregedorias, correição, enfrentar a questão da milícia. E aí precisa sim, a gente falou aqui de centralizar a questão da segurança pública, mas tem algo que a gente precisa federalizar, que é o trabalho, né, de ajuda nessa correição desses desvios de conduta da polícia e da milícia. Né? Então, assim, existem vários desses desafios. Claro, agir com inteligência nas manchas criminais, mas a coragem de enfrentar onde está o problema nas nossas forças de segurança, sem negar que essa é uma... saber que essa é uma função do governo estadual. Bethlen, nós estamos há quase 5 anos com a tal da DPF 635 e a gente não tem... Desculpa, mas o governador já deveria ter criado uma articulação política, apresentado propostas concretas ali e, junto aos ministros, ter revisitado e retirado a DPF 635 e não jogar desculpa para o STF. Tem assim, está quase 5 anos que ela tá vigente. Sim. Ela tem 10 itens ali que se exige de perícia policial, câmera de vigilância. Por que não consegue apresentar ou retirar aquelas exigências? Isso demanda autoridade política, capacidade de negociação, mediação junto do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, por que eu estou dizendo tudo isso? E aí, para voltar ao ponto da sua pergunta, por que eu acredito que o Eduardo tem que ser o candidato? Porque o próximo governador terá que enfrentar esses 2 pontos, ter estratégia e tudo, mas tem que ter tamanho político, autoridade, capacidade de coordenação, trânsito em Brasília, para que a gente possa enfrentar esses 2 pontos. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai ter mais um governador, vamos ficar andando de lado, como vem acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Por isso que eu acho que ele, mesmo que ele não queira, eu acho que vai ver um movimento da política, com todas as dificuldades que nós vamos enfrentar do ponto de vista prático da candidatura do Eduardo. Vai ser uma candidatura contra-majoritária na política, porque a maior parte dos políticos vão estar, eu conheço todos, vão estar ali uma suposta candidatura provocada pelo Palácio Laranjeiras, né, pelo Palácio Guanabara e pela Assembleia Legislativa. Né? Essa não é a aliança que é a aliança que nós estamos juntos, né? Uma aliança mais de centro-esquerda, e nós temos nossos Otônio de Paula ali e tal, nossos conservadores, mas é uma aliança majoritária nesse campo. A gente vai ter que enfrentar a polarização que vai acontecer no nível federal, que ela é mais aguda nas eleições estaduais do que houve na eleição municipal, e a gente conseguiu, de certo modo, ali criar um dique, não deixar nacionalizar a campanha, mas com todas essas dificuldades, a gente olha ali os cenários, eu não vejo alguém que reúna essas qualidades e essa dimensão política não é só local, não nacional, como o Eduardo para ser o candidato, como ser o candidato natural a governador. Então ele vai ter que refletir muito, mas eu acho que ele não vai ter
outra alternativa, vai ser uma questão de necessidade. E o Eduardo será candidato em condições completamente diferentes das últimas 2 candidaturas que ele teve ao governo, né? Mas eu acho que essa vai surgir como algo incitado pelos agentes políticos, as instituições, um pouco pela sociedade, querendo que o Estado realmente faça um ponto de virada a partir de 26. Eu acho que aí você passou num ponto que eu queria voltar, que eu acho que é muito importante a gente tratar. Eu acho que uma das coisas que pode fazer com que o Eduardo reflita e seja candidato é justamente ele conseguir fazer uma aliança mais ampla, né, dentro desse contexto de ser um candidato que seja, digamos assim, um pouco ungido, né, que as pessoas... falando num termo assim bem popular, né? O pessoal vai buscar ele em casa para ser candidato. A TH é pequena para vamos pegar ele lá em casa, botar ele dentro de uma van e você vai ser candidato, vamos panfletar aí pela rua. Para isso acontecer, eu acho que uma das coisas que para ele se sentir confortável em renunciar ao mandato de prefeito que ele conseguiu agora, o seu 4º mandato, seria ter uma aliança mais ampla, né, que passa um pouco por isso, trazer atores políticos, como foi o caso do Ottoni de Paula, que deu um pouco um sentido mais plural, né, a candidatura ao arco de aliança, Eduardo, né? A identidade. Na eleição para prefeito, e agora você vai poder trazer outros atores políticos para dizer, olha, isso aqui não é uma candidatura de esquerda, uma candidatura de um pensamento político, uma candidatura de, digamos assim, de resgate do Estado do Rio de Janeiro, que nós vamos precisar de todas as forças, né? Vamos precisar da turma da esquerda, vamos precisar da turma mais ao centro, eventualmente da turma da direita, vamos precisar de um arco de alianças que possa resgatar o Estado do Rio de Janeiro nesses 2 temas que eu concordo em gênero, número e grau com você, que são temas centrais. Se você não arrumar as finanças do Estado do Rio de Janeiro, mas arrumar, enfim, de forma perene, né? Não adianta prazo, claro. Vender uma SEG, aí bota 5, 10 bilhões para dentro, aí respira, daqui a 2 anos está passando mal de novo. Não adianta. Tem que Você vê que o Estado agora só está concentrado nessa história da SEG, né? Como o último grande passivo a ser negociado. Não, calma, temos que estar de olho, fiscalizar, porque essa pode ser uma das poucas oportunidades que o Estado tem para dar um respiro, e precisa fazer isso de forma organizada, correta, né? Olhando o interesse do consumidor. Tem um IPO da SEDAI também, né? Que poderia ser feito nessa conjuntura. Sim. Mas por isso que eu falo que o Eduardo não vai ter muita alternativa, e vai ser uma decisão muito difícil, tá? Imagino que vai ser uma decisão difícil para ele, e é um pouco por esse ponto que você falou, porque ele vai viver esse dilema de talvez não ter provavelmente não ter a política tradicional, que sempre foi aqui a principal alavanca para virar governador do estado, é você contar com os políticos da Baixada, prefeito, né, a política tradicional, né, que empurra muitas vezes um candidato popular, muito conhecido na cidade, para ele chegar em todos os cantos. Um pouco o que o Cláudio fez em 2022, né? O Cláudio teve em 2022, ele não fez, ele teve isso, né? O Cabral, quando foi governador, teve isso, o Pezão, enfim, todos esses governadores, né? O Garotinho já é o contrário, o Garotinho veio. Mas, por exemplo, o César Maia e o Eduardo foram exemplos de prefeitos muito bem avaliados e que fracassaram, né, na eleição para governador, né? O César tentou uma, né? 1998, um pouco no auge do César, e o Eduardo tentou 2 vezes, 2006 menos porque ele era só deputado federal, mas 2018 ele era, claro que teve uma série de outras questões. Ali foi aquelas conjunturas que acontecem de 3 em 3 décadas. Sim, mas sim, olhando sobre esse aspecto, prefeito da capital, muito bem avaliado aqui, para virar governador. Então, por mais que isso seja um ponto importante, e a gente conhece a política, a gente quer a política, vamos trabalhar insanamente para que a gente possa ter o apoio desses políticos, né? Você imagina se a gente não vai ficar ali até o último minuto tentando jogar confete ali para o Washington e agora para o Netinho, o prefeito de Caxias, ou para Nova Iguaçu,
não é isso? Para o nosso querido Rogério Lisboa, prefeito atual, vamos fazer isso em São João, vamos fazer isso em Campos, vamos fazer isso em Macaé, vamos fazer isso em todos os... em Resende, vamos fazer isso em Araruama, né? Você tem políticos ali que estão sucessivamente comandando essas cidades, sim, entregando, né? Tem entregas, né? Tem coisas bacanas. Né? Então, assim, mais o que a gente enxerga nesse quadro ali, que o Eduardo pode vir a ter essa difícil decisão de permanecer como quadro mais viável, né? Medir pesquisa, estar lá na frente e tal, ser incitado pela sociedade para ser os agentes políticos, para ser candidato, mas não ter o arco de alianças que lhe dê esse conforto. Eu acho que aí que está o grande diferencial para que efetivamente o Eduardo se disponha, né, a essa... Mas vantagens, Beto, a gente não pode também hoje a gente tem rede social. Hoje, sim, você tem um cenário que o Eduardo um quadro político, mesmo sendo prefeito, ter muito essa identidade com a cidade, como carioca, que puxa o X, o tal, o do samba, né? Mas ele hoje é uma figura nacional, né? Sim. 100% conhecido no Estado, né? Algo que não era em 2018 e em 2006 nem pensar. Então, assim, tem uma visibilidade e já um conhecimento que lhe permite um pouco mesmo, às vezes não tendo a política tradicional, e eu repito, nós vamos trabalhar para ter esses quadros políticos junto conosco, muitos dele a boa política conosco, mas vai permitir ele ter uma campanha, uma eleição competitiva, mesmo não tendo toda essa sopa de letrinhas, né, de partidos e os principais quadros políticos do Estado estando conosco. Bom, Pedro, para a gente encerrar aqui, eu podia ficar falando mais uma hora aqui, mas enfim, para a gente encerrar aqui, uma coisa que eu acho que é importante, você não está no governo, mas você é presidente do PSD, e você, obviamente, acaba tendo uma relação muito próxima com os secretários, com o prefeito da cidade. Qual você acha que tem que ser a prioridade da futura gestão do quarto mandato do prefeito Eduardo Paes, que se avizinha, né? Tá para começar, em janeiro nós temos, obviamente, um governo de continuidade, mas tinha um quadro quando o prefeito Eduardo Paes assumiu em 2021, desculpe, e agora tem um outro quadro, né? Assim, a prioridade era recuperar programas que ele próprio começou e que foram descontinuados, enfim, que ele tinha que terminar. BRT, clínica, enfim. Agora é uma outra realidade. Qual você acha que tem que ser a prioridade dele nessa quarta gestão que se avizinha? Betlin, assim, primeiro que você sabe que uma das características, eu falo aqui na primeira pessoa do plural, nós sempre fizemos, eu mesmo não sendo secretário, e nem você secretário do Eduardo, mas uma coisa que a gente sempre trabalhou, você também trabalhou intensamente conosco nisso, é aquela coisa do plano, da estratégia. Sim. Né? O time lá da prefeitura já começou a montar essa estratégia do que é o próximo plano dos 4 anos. Eu estou aqui olhando nesse estúdio aqui, está ali o nosso plano estratégico da prefeitura. Eu sempre tive a honra de coordenar esse trabalho. Mas, enfim, nós vamos ter as nossas estratégias bem definidas e tal. Mas eu diria eu acho que tem uma característica que marca as administrações do Eduardo, que eu acho que é algo que os prefeitos têm que ter, bons prefeitos, principalmente em cidades grandes e médias, pequenas também, mas isso é muito importante para os prefeitos de capitais, que é uma característica, assim, você não pode ter prefeito bom tem que ter capacidade de aumentar, trazer muitos recursos para a cidade, né? Para você ter uma ideia, quando o Eduardo foi prefeito em 2009, quando a gente assume, 10 bilhões e 600 era o orçamento da cidade. Quando a gente sai em 2016, 30 bilhões de reais de orçamento, a gente entrega a chave para o Crivella, 30 bilhões, o Crivella fica 4 anos, o orçamento ficou patinando entre 30, 29, 28, 30, devolve para a gente 30 bilhões de reais. Ele não mudou o tamanho do orçamento da cidade.
Quando nós assumimos em 2021, era 30 bilhões, e agora o orçamento de 2025, 47 bilhões e meio, 48 bilhões de reais. Subiu quase 20 bilhões de reais o orçamento da cidade. Isso é fruto, isso tem que estar no radar do prefeito. Exclusivo, o Eduardo fez isso de forma inédita. Não, vários outros prefeitos fazem. Washington Reis faz isso em Caxias, né? O próprio Capitão Nelson fez isso em São Gonçalo e colheu os frutos, né? Arrumou recursos pra caramba, seja do Estado, do governo federal. Posso dar aqui vários outros exemplos. Cidade menor, André Português e Miguel Pereira. Pegou ali um ovinho e foi embora. Pegava dinheiro de emenda, de Cláudio Castro, trouxe empresa. Então, assim, o prefeito bom tem que trazer recursos para a cidade, né? E por que isso é decisivo? Para você poder encarar novos desafios na sua cidade. Por exemplo, e aí indo exatamente no ponto que você me perguntou, qual é o foco para os próximos 4 anos do Eduardo. Por exemplo, eu acho que tem uma coisa que não foi ele que colocou, mas a cidade colocou para ele, né? Não foi o adversário dele também, o Ramage, mas a questão da segurança. A próxima gestão do Eduardo vai ter que mudar, vai ter que enfrentar essa questão da segurança, e não é só a questão de aumentar o número de câmeras de vigilância que ele vai ter que fazer, vai decuplicar o número de câmeras de segurança, melhorar a qualidade, o sistema de detecção, a tecnologia, a inteligência artificial, tem tudo isso disponível. E eu acho que vai fazer, está imbuído de fazer. Aumentar o rigor com as construções irregulares, aumentar o número de parcerias com o governo do Estado, mas a questão da segurança pública, eu acho que nos próximos 4 anos vai mudar o tamanho da importância dela. Vou dar um exemplo, no orçamento da cidade, como aconteceu no transporte, né? Sim. A cidade do Rio, em 2021, quando nós assumimos, gastava 400, 500 milhões na rúbrica ali transporte. Hoje, quase 3 bilhões de reais o volume de investimento no sistema de BRT, subsídio para recuperar o sistema de ônibus da cidade. Agora vai ter a velitização, né? Colocar sob trilhos parte do sistema de BRT. Ou seja, transporte hoje tem outro tamanho que tinha no orçamento da cidade, né? Segurança, eu acho que vai viver um pouco agora essa fase de aumento de importância no trabalho, no foco do prefeito para os próximos 4 anos, porque a sociedade pediu isso a ele. Era muito importante um pouco aquilo que a nossa comunicação e o próprio Eduardo fez na campanha, dizer o seguinte: olha, gente, eu não estou dizendo que eu não quero tratar, não, mas eu tenho limites constitucionais e tal. Claro, você não vai resolver o problema do peixão lá no Complexo Israel com a Guarda Municipal. O Eduardo uma vez até foi lá para funcionar um evento de uma igreja, mas cara, a cidade vai ter que ter outros instrumentos. Eu acho que o Eduardo... E a gente falou tanto disso, né, Beto? A gente conversou tanto sobre isso, né? Mas eu acho fundamental, Pedro, você sabe que é um assunto que eu gosto, eu me debruço, fui secretário de Ordem Pública, a gente criou a Secretaria de Ordem Pública na gestão do Eduardo Paes. A gente passou 2 anos só tratando de ordem pública, não foi? Exatamente. Enquanto a gente colocava a prefeitura em ordem. E, quer dizer, porque eu acredito muito, você vê as grandes soluções muito exitosas no mundo inteiro, às vezes você quer resolver o problema do peixão. Só que todas as soluções exitosas em segurança pública no mundo, elas passam pelo enfrentamento ao pequeno delito. Sim. Que o pequeno delito gera o grande delito. Se você permite que tenha um roubo de uma senhora aí na rua, um furto, um flanelinha, o cara depredando o patrimônio público, sujeito pichando, esses pequenos conjuntos de pequenos delitos, eles sinalizam a ausência da autoridade. Sim. Então, o cara pode andar de fuzil, o cara pode roubar carro, o cara pode vender droga, o cara pode tudo, né? Então, a autoridade está ausente. Então, acho que dentro desse aspecto, a prefeitura ocupar mais um pouco esse espaço do enfrentamento ao pequeno delito de uma forma mais permanente, eu acho que isso vai passar por uma revisão da guarda. Sim. Papel da guarda, funções da guarda. Isso passa por um desafio do Eduardo: vamos além disso, o que nós vamos além? Guarda armada ou não, novo contingente. Então, assim,
qual o nível de parceria, vamos ampliar o nível de parceria com o Estado. Então, assim, eu acredito, uma tese que você sempre defendeu, né? Os cinturões turísticos, Sim. trazer policiais remunerados pela cidade para que a gente faça ali algum tipo de proteção de delito zero nessas áreas. Então, assim, mas eu acho que, como você me perguntou qual é o próximo desafio, eu acho que um dos desafios, talvez um dos principais desafios, é a questão da segurança. Eu acho que essa vai mudar de patamar fundamental. sob o olhar, sob a responsabilidade, o orçamento, gente. Eu, por exemplo, vou agora sábado, vou eu, Cavalieri, Eduardo Cavalieri, que é o vice-prefeito, vai o Ferreirinha também. Nós vamos fazer uma imersão na Universidade de Colômbia só sobre segurança pública, no nível de cidades, estado, um pouco entender o que são práticas e projetos exitosos ali. Assim, a gente vai dedicar muito a esse tema, porque eu acho que ele não é porque as pessoas falam, não, porque o Eduardo é candidato em 2. Não, a cidade está cobrando isso da gente, né? Sim. A gente está chegando num ponto que não dá mais. E eu acho que não tem mais como ficar filosofando em relação ao negócio de guarda armada, porque você não pode, vamos botar aqui um exemplo claro, como é que você vai botar um guarda na central do Brasil à noite desarmado? Sim. É uma covardia com guarda, você está expondo o cara. E outra coisa, parece dicotômico que eu vou falar, mas a hora que você arma a guarda, você vai reduzir o caso de guardas envolvidos em violência. Voltem essas imagens que a gente tem que são ruins, de camelô brigando com guarda, aquela pancadaria. Você não vê um camelô batendo num PM. Claro. Por quê? Porque o cara está armado. Claro. Então você vai pensar 2 vezes antes de você agredir a autoridade. Porque o princípio da autoridade é que o poder público, ele tem que ter mais força do que quem quer cometer o delito. Sim. Porque se o cara sabe que o poder público tem mais força, ele vai pensar 2 vezes antes de agir contra o agente público. Então, acho que essa coisa de armar a guarda, vai parecer, mas o cara vai sair por aí dando tiro em camelô. Não, pelo contrário, eu acho que a hora que você arma a guarda e define outras funções, você vai reduzir o número de incidências de conflitos entre guarda e camelôs, transeuntes, enfim, quem quer que seja, né? Sim, mas eu acho que ficaria nesse tema aí como talvez... Tem muitos outros pontos que são de morador de rua, né? População, é outro tema também população difícil, de rua, mas isso eu acredito que vai estar no olhar do Eduardo mais agudo. A gente está vivendo experiências que não estão dando certo e com o agravamento que a gente teve pós-Covid e um pouco a situação do emprego. Então, assim, acho que tem áreas que o Eduardo, sem dúvida alguma, vai se dedicar. A questão de macrodrenagem também, que é algo que é importante nas grandes cidades. Então, mas eu consideraria, até para ficar em linha com que a população exige, acho que segurança é algo que ele vai ter que, de forma inédita, inovadora, corajosa, mesmo com as limitações legais, constitucionais, mas ele vai ter que se dedicar. Maravilha. Pedro, muito obrigado aqui por você ter vindo no programa. Para mim foi uma honra, um prazer. Assim, esse bate-papo nosso aqui, podia continuar aqui por mais 1 hora, que não ia ter problema nenhum. Mas eu queria muito agradecer a você. Já te convidar de antemão, acho que mais à frente você vai ter que voltar aqui para a gente falar um pouco dessa perspectiva futura aí de partido, enfim, dessas questões políticas, né? Acho que virado ano muita coisa vai avançar. Sim. E franquear a palavra aí para você se despedir. Obrigado, Bethlen. Mais uma vez aqui. É bom a gente ter essa conversa durante esse tempo, até para as pessoas um pouco entenderem qual é a nossa visão da cidade, do estado, da política, como é que está o Brasil. Obrigado por essa oportunidade e você fazer isso de forma... são poucos a gente tem aqui pouco na cidade, no estado, espaços como esse que a gente pode... Que a política pode falar um pouco, pode, né, contar o que está acontecendo. Então, você está de parabéns, muito obrigado por esse convite. Vou estar de novo aqui no Politicast e é sempre uma honra para mim. Olha, eu peço a você que, se gostou do programa, curte, compartilha. Se não segue ainda, a gente passa a seguir para que a gente possa levar esse programa aqui que, enfim, eu acho que foi uma aula aqui que o Pedro deu de finança pública, falou de política, falou de uma série de temas, então eu queria muito a sua ajuda para a gente poder fazer esse programa chegar a mais pessoas. Muito obrigado a você. Esqueci
Esqueci, mas pô, nem falamos do estádio do Flamengo, cara. Ah, meu Deus do céu. Rapidinho, ó. Dois rubro-negros nesse assunto. Toda vez que eu dou uma entrevista, as pessoas falam, eu falo de um monte de coisa, tipo, e o estádio do Flamengo? Tá saindo, tá tudo bem, entregamos o terreno, agora vou mandar o projeto de lei para a Câmara para resolver a questão do potencial construtivo. O Flamengo está desenhando agora muito profissionalmente o projeto, vai dar tudo certo, só porque senão os eleitores ficam me cobrando, os flamenguistas ficam me cobrando isso. Pronto, então, saudações rubro-negras para todos que nos assistiram também. Não fique chateado, você que é vascaíno, que é tricolor, pode continuar assistindo a gente também, tá? Muito obrigado a todos vocês.